Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 7, e nós vamos do verso 17 até o verso 24, dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Gênesis, capítulo 1 até o 11. Gênesis 7, 17 a 24. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Agora, Pai, nós pedimos que Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos perceber o Teu ensino aqui na Escritura. Esse cataclisma, essa catástrofe tremenda que veio sobre o mundo antigo, como resultado do Teu desprazer, da Tua ira para com a raça humana. Nos ajuda a ler e entender e aplicar ao nosso coração. Oramos que o Senhor queira abençoar também aqueles que nos seguem através da transmissão. Que todos que ouvem a Tua palavra sejam tocados por ela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, após um século de trabalho, a arca finalmente ficou pronta. Feita de cipreste, calafetada por dentro e por fora, com compartimentos nos seus 3 andares, exatamente como Deus havia mandado. Noé obedeceu meticulosamente às instruções do Senhor. Era um barco gigantesco estacionado lá na terra árida, terra seca, motivo de curiosidade para todos os habitantes da região, quando não de escárnio e de zombaria. Então Deus ordena que Noé entre na arca com toda a família e os animais. Somente eles iriam escapar daquele desastre que estava chegando. E com Noé os animais foram chegando e entrando, nós vimos isso na mensagem anterior, animais e aves para preservar as suas espécies, animais e aves limpos para sacrifícios do Senhor, animais e aves limpos para o alimento do homem. E após Noé ter entrado na arca, Deus fecha a porta e manda o dilúvio das águas. Nós vimos que as águas vieram de cima, as águas superiores, o texto fala das comportas do céu se abriram, e vieram de baixo também, as águas inferiores, vieram borbulhando das fontes, rios, veios subterrâneos, subiram para a face da terra. Aquilo era o juízo de Deus sobre o mundo antigo, havia começado. E Deus tinha visto a corrupção de toda a raça humana, e a mistura das linhagens de Sete e de Caim. E com isso a deformação do culto, a deformação da família e a deformação da sociedade. E a ira de Deus agora estava prestes a desabar sobre a humanidade rebelde. Somente Noé e a sua família estavam a salvo dentro da arca. O que nós lemos, acabamos de ler, é a descrição que Moisés faz da chegada do dilúvio e os seus efeitos. Eu quero aqui destacar 6 pontos do registro. Por favor, me acompanhe. Vejamos então essa descrição que Moisés faz do dilúvio. Primeiro, ele nota, nos versos 17 a 18, que as águas começaram a subir sobre a terra. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Foram 40 dias e 40 noites de chuvas e águas jorrando do chão, trazendo enchentes turbulentas, maremotos, tsunamis e tempestade uma atrás da outra, 40 dias em sequência.
E como resultado, Moisés diz aqui, as águas subiram, prevaleceram e aumentaram na terra. Curioso que a palavra aumentaram aqui é a mesma palavra que Deus usa em Gênesis capítulo 1, verso 22, quando ele se refere aos seres vivos que criou, aumentem sobre a terra. E é a mesma palavra que ele usou quando criou o homem, dizendo, vocês devem se aumentar sobre a terra. Só que agora quem aumenta são as águas, é a mesma palavra. Uma ironia, por assim dizer, da parte de Deus. Elas não só aumentaram, mas elas também se multiplicaram sobre a face da terra. E a outra palavra que Moisés usa, aqui no verso 18, ele diz que as águas prevaleceram, da ideia de que nada ficou no caminho, tudo foi destruído. Como que as águas, elas vieram ao encontro, elas caíram em cima, partiram para o ataque propriamente dito, como se fosse uma guerra, uma batalha, e as águas prevaleceram, não tinha nada que pudesse resistir ao poder daquelas águas de cima e de baixo, que estavam cobrindo todo o planeta. E é provavelmente daí que nós temos grandes transformações geológicas, mudança no solo, na geografia, foi um cataclisma que mudou realmente a face do nosso planeta. Mas no verso 18 diz que a arca, ela flutuava sobre as águas. Ela não foi feita para navegar, ela foi feita para boiar, porque é só isso que precisava, não tinha que ir para lugar nenhum, tinha só que boiar mesmo, e isso ela fez muito bem. Diz Moisés, aí no verso 18, que as águas levantaram a arca do chão, e a arca foi subindo, enquanto as águas rugiam, furiosas, assaltando e destruindo cidades, vilas, casas, a arca flutuava em segurança na sua superfície. Essa é a segunda observação. A terceira observação está aí do verso 19 a 20, quando Moisés diz que as águas subiram a ponto de cobrir, inclusive, os montes altos que havia debaixo do céu. Verso 19 e verso 20, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. Moisés diz aqui que as águas cresceram excessivamente, tanto na altura, a ponto de cobrir os montes mais altos 7 metros para cima, como na sua extensão. Diz Moisés aqui que todos os altos montes debaixo do céu foram cobertos de água. O resultado é que o mundo antigo, ele todo ficou debaixo de água. A linguagem que Moisés usa aqui, o texto, se você faz uma leitura natural do texto, ele sugere que o dilúvio foi universal, porque diz que todos os altos montes debaixo da terra foram cobertos 7 metros para cima. O resultado, então, é que o mundo antigo ele foi todo coberto com água. Embora todos os montes antigos possa significar todos aqueles naquela área para onde a humanidade havia se espalhado e todos os animais haviam se concentrado, o mais natural é que seja tomado no sentido absoluto, a ponto de Moisés dizer que não escapou absolutamente nada. Não há nada no texto que nos impeça de entender que essa catástrofe ela foi de natureza universal. Ela cobriu, de fato, o planeta. A quarta observação que nós queremos fazer aqui, do registro de Moisés, é que ele diz nos versos 21 a 23, com toda ênfase, que as pessoas, animais e aves do mundo antigo morreram afogados nas águas. Moisés usa 3 verbos para se referir a isso. Ele fala que eles morreram, versos 21 e 22, que eles foram exterminados, verso 23, e que eles foram extintos, verso 24. Ou seja, 3 verbos escolhidos para dizer que não escapou nada. Eles morreram, foram exterminados, eles foram extintos. E esses verbos, não morrer, mas extintos e exterminados, eles exigem a ação de alguém de fora. Ou seja, foi alguém que fez isso. Se foi extinto, é porque tinha alguém que fez com que fosse extinto. Se foi exterminado, é porque teve alguém que promoveu aquele extermínio. Tudo isso apontando para Deus como sendo o autor dessa catástrofe que destruiu o mundo antigo de maneira tão absoluta, de maneira tão radical como nós encontramos aqui. Deus tinha dito a Adão, quando o criou e o colocou no jardim, que no dia que ele pecasse, ele certamente haveria de morrer. E que o seu pecado, ele seria imputado, ele seria atribuído
a toda a criação, porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e como representante de Deus sobre toda a criação. O pecado de Adão, portanto, atinge não somente os seus descendentes, mas atinge todos os seres vivos que ele nomeou, o que indicava autoridade e domínio, e todo o cosmos, porque o homem era a expressão, a semelhança de Deus ali no mundo que ele havia acabado de criar. O dilúvio, portanto, veio como uma amostra terrível das consequências do pecado. Morreram, diz Moisés no verso 21, todos os seres vivos que se moviam sobre a terra e que Deus havia criado. Morreram, aí vem a relação, aves, animais domésticos, animais selvagens, enxames de criaturas, animais que rastejam na terra. Em particular, Moisés destaca, morreram todos os seres humanos, todas as pessoas. Havia transcorrido cerca de 10 a 11 gerações desde o tempo de Adão. E aí não escapou ninguém. Morreram os cainitas, os descendentes de Caim, o primeiro assassino. Morreram os moradores da cidade de Enoque, a cidade que foi construída por Caim, em homenagem a Enoque, o seu filho. Morreram todos os cainitas, e com eles seus filhos e filhas. Morreram os descendentes de Sete, a linhagem santa, a linhagem separada, a linhagem pela qual vinha a linha da esperança, que tinha a promessa da chegada daquele que esmagaria a cabeça da mulher. Morreram os setitas, porque haviam se misturado com os cainitas. Morreram os gigantes, aqueles poderosos mencionados no capítulo 6, que espalhavam violência e terror sobre toda a terra e que eram fruto da união das duas linhagens. Morreram todos os seres humanos que habitavam na terra naquela época. Moisés diz no verso 23 que todos eles foram extintos da terra. O mundo antigo terminou debaixo das águas, morreu por afogamento. Não foi uma catástrofe natural. Isso aqui o texto deixa muito claro. Embora Deus tenha usado meios naturais, como as águas que ele tinha criado, a chuva e a explosão dos rios e das águas subterrâneas, entretanto, aquilo foi um ato de Deus. Foi um ato de Deus, foi um derramar da sua ira contra a humanidade rebelde, a humanidade que havia voltado as costas para ele, a humanidade que não mais o atendia e não mais queria saber dele. A quinta observação que nós tiramos do texto é do verso 23, final do verso 23, quando Moisés destaca que somente Noé e os que estavam com ele na arca é que escaparam. Noé e os que estavam com ele. Ficou somente Noé e os que estavam com ele. Daquele mundo antigo, restou somente um, Noé. Com ele, a sua mulher, os seus 3 filhos e esposas. E juntamente com eles, espécies de animais e aves para preservar a criação. Eles foram salvos pela arca e na arca que que Noé preparou. Isso porque Deus havia soberanamente escolhido Noé para preservar a raça humana e o seu culto de toda aquela geração depravada, pervertida, que havia abandonado a Deus um homem somente. E só pode ter sido pela graça soberana de Deus, porque Noé partilhava da mesma natureza corrupta dos seus contemporâneos, eram todos descendentes de Adão. Ele era tão pecador como os demais, como veremos em seguida. Era tão pecador como os demais, somente a misericórdia de Deus, dentro do seu plano de preservar o seu povo, um povo para o seu louvor, preservar a raça humana, preservar o seu culto, é que Noé é salvo. E, por último, no verso 24, nós temos o registro que Noé faz do tempo total da inundação. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. 150 dias depois do início, as águas param de crescer. E elas então começam a diminuir. E um novo mundo vai surgir. A esperança não tinha morrido com o mundo antigo. E é o que nós vamos ver na próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Agora, me permitam partir para uma segunda parte dessa mensagem, mencionando 3 questões geralmente associadas com o dilúvio. A primeira delas é o fato, no mínimo, curioso e revelador, de que existem mais de 200 relatos sobre o dilúvio em culturas diferentes pela terra. Existem relatos sobre uma grande inundação que afogou o mundo antigo, oriundos da América, oriundos do Brasil, pelo menos 3 tribos brasileiras conhecem a história do dilúvio, oriundos da Austrália, das ilhas do Pacífico,
E as mais próximas do relato bíblico têm origem na Babilônia. E são três: a história sumeriana do dilúvio, a epopeia de Gilgamesh e a epopeia de Atrahasis. De onde vieram essas histórias? De onde será possível que culturas diferentes, separadas por distâncias tão grandes, em épocas distintas, tiveram a mesma ideia de um dia criar uma história como essa? Ou não será que todas elas têm origem num único fato acontecido há muito tempo atrás e que ficou na memória, e vou explicar daqui a pouco como? Todas estas histórias, relatos do dilúvio, eles trazem os seguintes pontos. Os deuses resolveram destruir a humanidade por diferentes razões. Os relatos babilônicos dizem que os deuses estavam com raiva dos homens porque os homens faziam muito barulho. Eu posso entender, onde eu moro, perto tem uma casa de pagode. Eu, se fosse Deus, já teria feito a mesma coisa, né? Com certeza. Então, os deuses irritados com o barulho do homem, outros preocupados porque eles estavam se espalhando rapidamente pela terra, ocupando tudo. O segundo tema é que um único homem com sua família se salva num barco, porque o meio que os deuses acharam de acabar com a humanidade foi exatamente uma grande inundação. E alguns desses relatos falam de pássaros que foram enviados da arca ou do barco para saber a hora de sair. E todos eles falam do recomeço da humanidade uma vez que a inundação passou. A epopeia de Gilgamesh, ela traz o relato curioso de que os deuses ficaram surpresos quando descobriram que um deus avisou o seu adorador de que o dilúvio viria e deu tempo dele preparar um barco e se salvar da inundação que haveria de acontecer. Outro relato diz que os deuses, vendo que o plano fracassou, eles mandaram infertilidade e inventaram o aborto para acabar com a raça humana. Então, são relatos que você encontra em todo o mundo, em culturas de todos os continentes. Como explicar isso? Comparando esses relatos com o relato bíblico, nós podemos afirmar, primeiro, a única explicação para essa variedade de histórias e pela universalidade delas é que, de fato, houve um evento causador. Houve, de fato, uma inundação há muito tempo atrás que destruiu o mundo conhecido, uma vez que as histórias vêm de todas as partes do mundo. E a origem dessas histórias só pode ter sido a seguinte: Noé e os seus filhos contaram o que tinha acontecido para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, eles se espalharam, nós iremos ver isso aqui, eles se espalharam pela face da terra, e à medida que eles se espalharam, eles foram contando, e a história foi sendo alterada, ela foi sendo adaptada, especialmente à visão de mundo, aos novos deuses que eles adoraram, às diferentes culturas, de forma que você tem hoje esses relatos bem diferentes, mas que têm esses motivos centrais: a grande inundação, a ira dos deuses, o dilúvio, o homem se salva num barco. A origem foi exatamente essa. E o relato que nós temos na Bíblia, ele foi o relato que Deus preservou através dos descendentes de Noé, via seu filho Sem, que vai ser o pai de Abraão, que vai ser o pai da nação de Israel e que vai nos dar esse relato que nós temos aqui na Bíblia. Deus preservou o relato verdadeiro nas Escrituras como nós temos hoje. O relato bíblico, aliás, você comparando o relato bíblico com o relato, por exemplo, com os relatos babilônicos, você vê que o relato bíblico é muito mais modesto, muito mais realista e crível. A barca de Gilgamesh é um quadrado, com certeza ele iria afundar assim que o dilúvio começasse. Em outros casos, o dilúvio dura um dia. E não teria como afogar a humanidade toda. Você percebe como o relato bíblico, comparativamente falando, ele é muito mais realista, crível, passível de ser histórico do que as lendas que você encontra nessas histórias. E o ponto diferente de todos, o que marca o relato bíblico que nós acabamos de ler, dos demais relatos, é que o relato bíblico é o único que centra no fato de que o pecado humano foi a causa do desagrado de Deus. Em todos os outros relatos, os deuses estavam incomodados com algumas coisas. Mas o relato bíblico é o único que diz que Deus ficou irado com a desobediência do homem, com a rebelião do homem, com o pecado do homem. E ele então resolveu
punir a humanidade pela sua desobediência, pelo seu pecado e pela corrupção. Isso sim se parece muito mais com a realidade que nós conhecemos a respeito do nosso Deus, do que Deus ter ficado zangado com a zoada, né? Falando aqui em nordestino. Segundo ponto, que sempre é relacionado ou associado com o relato do dilúvio, é o registro fóssil e os dados geológicos. Aqui nós não temos tempo para detalhe, nem é o momento, nem a hora para a gente entrar nisso. Há excelentes estudos feitos por cientistas que são criacionistas e diluvianos, que podem trazer todos os detalhes para vocês. Mas, em linhas gerais, eu quero aqui trazer algumas informações e perspectivas. A questão é se nós temos evidências geológicas de uma grande inundação do mundo antigo. Eu acredito que temos sim, e eu vou mencionar apenas as mais conhecidas e que geralmente são trazidas para o centro do debate quando esse assunto é mencionado. Primeiro, nós temos fósseis de criaturas marinhas muito acima do nível do mar. Como é que elas foram parar lá? Segundo, nós temos cemitérios de animais que morreram subitamente e foram enterrados. Animais que morreram em posições e de uma forma que não é natural. O animal, quando vai morrer, está ferido, vai morrer de velhice ou de doença, ele deita e ele espera a morte chegar. Mas há casos e casos, tem cemitérios inteiros de animais que morreram nas posições mais grotescas, como se de repente tivesse sido, morreram com uma avalanche de barro ou terra, uma catástrofe que aconteceu em cima deles. Tem camadas de segmentos rapidamente depositadas e espalhadas por vastas áreas em muitos sites de escavação arqueológica. Existem erosões e falta de erosões, informações geológicas que podem ser mais bem explicadas pelo catastrofismo, que é a teoria de que houve realmente uma catástrofe no mundo antigo que mudou a geologia, a geografia do nosso planeta. Talvez um exemplo aqui disso são partes do Grand Canyon, onde existem essas erosões ou falta delas. Tudo apontando para um desastre de natureza mundial como o dilúvio. O que eu quero dizer é que nós não precisamos das evidências arqueológicas ou científicas para crer no relato. Mas é muito bom quando elas corroboram, nos ajudam. Então, o pessoal às vezes diz assim, não, você acredita nesse livro, essa história da arca? Você começa contando para ele dizendo que 250 culturas ao redor do mundo acreditavam. E segundo, que não há falta de evidências que sugerem um grande cataclisma que alterou a face do nosso planeta, alterou a face da Terra como nós a conhecemos. Terceira questão que às vezes é levantada aqui, e eu estou fazendo isso aqui mais por bem dos nossos jovens, adolescentes e universitários também. Às vezes as pessoas levantam a questão da capacidade da arca para conter todos os animais e aves. Estudiosos têm afirmado que a arca caberia perfeitamente os pares de animais mencionados, especialmente se fossem filhotes. Vocês lembram que da última vez, quando eu dei uma descrição da arca, eu disse que você podia botar 10 carretas daquelas grandonas, uma atrás da outra, para você ter uma ideia do comprimento dela, o tamanho desse barco. Não é à toa que levou 100 anos para ser construído. Quanto aos dinossauros, o pessoal sempre vem com isso aí, né? Mas e os dinossauros? Bom, certamente eles existiram, né? Não tem como negar. Nenhum crente em sã consciência vai negar a existência dos dinossauros. Os fósseis estão aí para isso. E há relatos, inclusive, no texto bíblico, que talvez possam indicar a existência deles. Chamamos a atenção aqui para aquilo que está escrito em Gênesis 1, 21, quando diz que Deus fez as grandes criaturas marinhas. As grandes criaturas marinhas, traduzidas às vezes como monstro ou como leviatã, e que ninguém sabe ao certo o que era, mas um tipo de bicho monstruoso que morava em maior parte nas águas. Se esses dinossauros sobreviveram ao dilúvio entrando na arca, a arca caberia perfeitamente. É só você lembrar que das espécies conhecidas de dinossauros, a grande parte deles são de dinossauros pequenos. Os grandões que vocês conhecem é por conta de Hollywood, que faz filme de terror, mas eles não eram muitos. E se fossem pequenos, poderiam entrar à vontade na arca que ainda sobrava espaço. E depois eles teriam sido gradualmente extintos por outros fatores. O meu alvo aqui é apenas mostrar que os argumentos que se levanta contra o dilúvio, a arca e a existência de Noé, eles não são tão persuasivos a ponto de nos forçar a rejeitar a historicidade do texto. E aí vem a pergunta, por que a historicidade desse texto é tão importante para nós? Faz diferença para nós se realmente Noé existiu, se ele construiu um barco e se houve esse dilúvio, essa catástrofe de proporções universais? De fato, sim.
faz uma importância muito grande. Por isso eu fiz esse preâmbulo, para mostrar agora, na terceira parte da minha mensagem, o que o dilúvio representa na história da salvação. E são 3 pontos aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiro, o dilúvio é uma expressão dos castigos temporais de Deus sobre o mundo, sobre os indivíduos, e aponta para o dia do juízo e do castigo eterno. Não foi a última vez, não foi a última vez que Deus fez isso, porque logo em seguida, no livro de Gênesis, nós vamos ler de Sodoma e Gomorra, que foram extintos da face da terra pela ira de Deus. Nós vamos ler a respeito dos desastres que Deus trouxe sobre o Egito, no livro de Gênesis, destruindo o Egito com 10 pragas que avassalaram o país completamente e derrubaram o poderoso faraó. Nós vamos ler no livro de Josué como Deus, através de Israel, destruiu as nações cananeias, 7 povos cananeus que habitavam ali na terra prometida, que há 450 anos vinham provocando a ira de Deus. Nós vamos ler de como Deus destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70, através da invasão dos exércitos romanos, exatamente porque aquela geração de judeus se recusou a crer no seu Filho Jesus Cristo como Messias. O próprio Jesus profetizou que haveria fomes, epidemias, pestes, terremotos, todas essas catástrofes, desde o dilúvio até o dia de hoje. Catástrofes que têm estado presentes na história da humanidade, em diversas épocas, em diversas culturas. São fenômenos da mesma categoria. São fenômenos da mesma categoria. São juízos temporais de Deus sobre a humanidade pecadora, rebelde e incrédula. Quando nós estudamos sobre a santidade de Deus e a sua ira, em teologia sistemática a gente faz a separação entre os juízos temporais ou penas temporais e as penas eternas. As penas temporais são catástrofes dessa natureza com as quais Deus aflige a humanidade por conta da sua rebelião e dos seus pecados. Maremotos, tsunamis, inundações, dilúvios, terremotos, pestes, pragas, epidemias, pandemias. Isso são castigos temporais, ou seja, eles são afetos a esse tempo aqui. Eles são ligados ao tempo em que a humanidade vive aqui. Em contraste com os castigos temporais, nós temos os castigos eternos ou as penas eternas, que a Bíblia se refere como inferno, como lago de fogo e enxofre, e como sofrimento eterno que não tem fim. Estas são as penas eternas, castigos eternos. Os castigos temporais, eles são uma sombra, uma amostra e um aviso a respeito dos castigos eternos. Eles não são nada comparados com a ideia de um sofrimento eterno no inferno, sem fim, onde há choro e ranger de dentes. Então, o dilúvio é um aviso de Deus para a humanidade. E depois do dilúvio, todas essas catástrofes que eu mencionei e outras. Por que nós cremos assim? Porque cremos que Deus, se você vem acompanhando Gênesis desde o começo, não tem outra explicação para nós, não tem como fugir dessa conclusão. O Deus que do nada criou tudo o que existe, Ele que é Senhor de todas as coisas, que governa tudo o que há, que criou o homem à sua imagem e semelhança, que colocou o homem sob o teste, que o avisou das consequências do pecado. Nós não podemos olhar para isso tudo e tem gente que ainda acha assim, não, Deus não tem nada a ver com isso. Essas coisas não tem nada a ver. Né? Deus é um Deus de amor. Deus é o Deus de amor, mas dizer só isso é meia verdade, e meia verdade é sempre uma mentira completa. Deus é também justo, Ele é santo, e nós não podemos ignorar isso. Por isso que para nós é importante que a história do dilúvio seja real, porque o nosso Deus não é um Deus de ficção, não é a lenda, não é a projeção da minha cabeça em procura de um pai que cuide de mim nas minhas horas de necessidade. Mas é o ser eterno, criador de todas as coisas, que tem uma vontade, que tem um plano e tem um propósito, e que é santo nos seus caminhos. Por isso que é importante que nós recebamos esse relato como sendo histórico, ou seja, que de fato aconteceu como a Escritura nos diz. Segunda razão é que a arca levantada pelas águas, ela representa na teologia bíblica a salvação em Cristo simbolizada no batismo. De acordo com Pedro, e eu queria ler para vocês aqui, as mesmas águas que destruíram o mundo foram as mesmas que elevaram a arca e salvaram Noé e sua família. Primeira carta de Pedro 3, de 20 a 21. Diz assim: Deus aguardava com paciência nos dias de Noé,
enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quando a gente olha para a arca, a história do dilúvio, como nós acabamos de ver aqui, a gente percebe que não é só destruição, não é só a ira de Deus se derramando em torrentes sobre o mundo rebelde, mas enquanto as águas subiam, a arca flutuava na superfície das águas, e dentro dela Noé e sua família. E Pedro, olhando esse fato, ele observa o seguinte, que a arca é um tipo da redenção em Cristo Jesus. A arca nos salva, nós somos salvos na arca e pela água, e ao mesmo tempo pelas águas, porque foram as águas que levantaram a água da terra. A mesma água que destrói o mundo é a mesma água pela qual Noé é salvo, é levado da terra em segurança na arca. E Pedro aqui ele faz a figuração. Nós somos salvos em Cristo Jesus, e essa salvação é simbolizada no batismo. Então você já tem, desde Gênesis, você já tem o plano de Deus revelado de maneira figurativa, simbólica e tipológica, na figura da arca sendo elevada nas águas e sendo salva do cataclisma, do desastre que estava acontecendo, levando a fim e a termo aquele mundo antigo. Em resumo, a arca flutuando sobre as águas aponta para a salvação em Cristo, que é simbolizada pelo batismo. E esse batismo, Pedro diz aqui, é um novo nascimento e não simplesmente uma lavagem externa com água. Na época de Moisés, quando ele estava lendo ou escrevendo esse relato para os israelitas, eles não tiveram o privilégio de entender esse simbolismo plenamente, embora eles, ao saírem do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho. É a expressão que Paulo usa em 1 Coríntios 10. Quando Moisés abre o Mar Vermelho, eles passam ali, 1 milhão de pessoas, crianças, mulheres, homens, atravessam ali, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então eles tinham tido essa experiência, uma experiência semelhante, e agora talvez pudessem entender o que é que a arca simbolizava e significava. Mas para nós que estamos vivendo 2000 anos depois que esses fatos aconteceram, depois que o Novo Testamento foi escrito, que Pedro disse isso, nós podemos olhar e saber que a salvação de pecados, ela nos é garantida por Deus, e que o batismo é o símbolo disso. E nós podemos nos alegrar que Deus já apontava para a redenção em Cristo Jesus ali no meio de todo aquele desastre. Não era só ira, mas também compaixão e misericórdia. Terceira razão pela qual esse relato é importante para nós é porque Noé ele é visto como um ícone da salvação pela fé. O profeta Ezequiel nos diz no capítulo 14, 2 vezes, ele se refere a Jó como um homem justo e homem de fé. Mas o texto mais importante é Hebreus, capítulo 11, verso 7, já lido aqui também, onde diz que pela fé Noé preparou a arca, fé pela qual ele condena o mundo e fé na qual ele foi salvo juntamente com a sua família. Ele foi salvo porque creu que Deus mandaria o dilúvio. Antes disso, ele já tinha crido nas promessas de Deus. Nós já vimos a piedade de Noé. Ele tinha crido na promessa da vinda do descendente da mulher. E os israelitas fiéis, como Noé, eles também foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. E nós hoje somos salvos pela fé no Messias que já veio. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações práticas para nós hoje, diante desse texto. Primeira delas, queridos, eu creio que essa passagem ela nos chama a confiarmos na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Como é importante a historicidade do relato de Gênesis. Vocês vão encontrar pessoas que vão dizer que Gênesis é mito, que é lenda. Vocês vão encontrar isso em sites na internet, em blogs, em perfis. Vocês vão encontrar isso sendo dito em eventos. E vocês, é claro, se frequentam a universidade, ou se estão na universidade, é o que vocês vão ouvir. Que o livro de Gênesis é um livro lendário, ele é um livro cheio de mitos e de fábulas. Mas o pior de tudo é ver que um grupo que se denomina cristão, acreditar que a gente pode continuar
crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e mesmo assim não precisar da historicidade, ou que esses fatos narrados no livro de Gênesis, eles realmente tenham acontecido como o texto diz que aconteceu. A pergunta é, onde então nós vamos fundamentar a nossa fé? O cristianismo é a única religião no mundo que depende da história. Você pode negar a existência de Maomé, o islamismo ele não depende de Maomé ter existido ou não. O confucionismo, da mesma forma, budismo igualmente. Mas o cristianismo é a única religião que depende do fato de que o seu fundador morreu e ressuscitou. Fatos históricos, sem os quais o cristianismo não existe. Então, não tem, se esses relatos eles são fake, eles são falsos, eles são lenda, é o produto da imaginação criativa dos crentes do Antigo Testamento, dos fundadores de Israel, todo o Novo Testamento fica sem base. Porque o Novo Testamento ele se escora exatamente nessas histórias. Por que nós precisamos de um Redentor? Por conta de Gênesis 3. Por que nós temos valor? Por conta de Gênesis 1. Deus nos fez a imagem e semelhança. Por que a heterossexualidade é o normativo? Porque lá de Gênesis capítulo 2, Deus os fez macho e fêmea. Então, toda a ética, toda a doutrina cristã, ela depende da historicidade desses fatos. Portanto, esse relato, ele nos confronta. Porque ele parece lendário, não é verdade? Ele parece mesmo, parece incrível que esse tipo de coisa tenha acontecido. E é nesse momento que você é confrontado. Você crê ou não? Você crê ou não? Porque qual vai ser então o critério para você dizer, não, eu não creio nesse relato aqui, para você dizer, mas eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. São fenômenos da mesma ordem, chama-se milagre. Por que você vai dizer que você vai escolher agora os milagres em que você vai crer? E qual o critério para isso? Ou recebemos a Bíblia toda como palavra de Deus, ou então nós estamos abertos a subjetivismo e nós vamos ser guiados por outros critérios. E vamos sucumbir, como muitos evangélicos têm sucumbido, a teoria da evolução, ao naturalismo filosófico, ao marxismo cultural e coisas do gênero que a gente vai encontrar na universidade, nos livros acadêmicos de hoje. Então, essa é a primeira aplicação. A segunda, queridos, como nós não deveríamos temer a Deus e a sua ira? E essa palavra eu trago com muito temor. Talvez haja alguém aqui, pessoas que estão me acompanhando pela transmissão, pela internet, que pensam que elas podem estar ligadas a Deus ou ter comunhão com Deus e ainda assim flertar com o pecado. Veja o que é que Deus acha do pecado. Veja o que é que Deus faz quando Ele diz basta. Então não provoque a ira de Deus. A paciência de Deus tem limite. Eu estou falando como homem aqui, uma linguagem para você entender. A paciência de Deus tem um limite. Pessoas se professam cristãs, de alguma forma relacionados estão com a igreja, talvez participam, talvez estejam ligados lá, são membros de alguma forma, mas estão vivendo uma vida dupla. Uma vida de imoralidade, uma vida de desonestidade, uma vida pragmática, uma vida absolutamente mundana. Pode ser que nós não vejamos. E geralmente quando a gente descobre já é tarde demais. Mas o Deus Criador de todas as coisas, que viu tudo o que tinha acontecido naqueles dias, Ele é o mesmo Deus hoje. E não esqueça o que disse Jesus lá, o que o Senhor Jesus falou em Mateus 24, 37. Ele diz que assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, assim também será o dia do Senhor. Lá eles não perceberam até que veio o dilúvio. E assim também será no dia em que Jesus Cristo voltar em juízo. O dilúvio aponta para o dia do juízo. E antes disso, os castigos temporais. Então eu queria que você meditasse nisso. Aqui nós não estamos brincando de Deus, não. Não estamos brincando de Deus. Nós levamos muito a sério o cristianismo. Levamos muito a sério o cristianismo. Então se você quer de fato, se você tem interesse de fato em viver uma vida para Deus, uma vida consagrada a Jesus Cristo, você está no lugar certo. É isso que nós queremos também. Somos pecadores, miseráveis, mas a nossa confiança está naquele que foi simbolizado na arca, Cristo Jesus, que é a nossa salvação. E nele nós esperamos escapar das águas do juízo final. E minha última palavra de aplicação é que nós busquemos ao nosso Deus, pela fé em Cristo, para encontrarmos misericórdia e salvação. Se Noé encontrou graça da parte de Deus,
você também pode encontrar. Se você se sente culpado, se sente condenado, incerto do seu relacionamento com Deus, então você pode buscá-lo, porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus compassivo, que no meio de todo aquele desastre que veio sobre o mundo antigo, Ele salvou e preservou alguém que o amava e que o buscou, e que era Noé. Ele é o mesmo Deus. Portanto, busque esse Deus em Cristo Jesus, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Queira Deus aplicar essa palavra ao nosso coração, queridos, e que Ele nos quebrante diante dEle e que nos faça viver para a sua glória todos os dias da nossa vida. Amém?